Bota o vídeo da Eliane Cantanhede aí pra gente, o Bruno. É o da Eliane, eu sei que não estava na pauta nessa hora. O que eles dizem em defesa do Alexandre de Moraes e desses procedimentos? Que o Alexandre de Moraes é uma pessoa com dois chapéus. Naquele momento, ele era presidente do TSE e era membro do Supremo Tribunal Federal, como continua sendo. E que, muito naturalmente, segundo eles, né, o Alexandre de Moraes tinha todo o direito de pedir as informações, os relatórios coletados pelo próprio TSE. Não, peraí. Eliane, não seja mentirosa, vai. Não faz esse papel de ridículo. O que o Alexandre estava pedindo não era isso. O que o Alexandre estava pedindo era ele estava montando como dossiê. Ele diz, Eliane, você vai querer que eu monte o laudo daqui a pouco? Tô tendo que fazer tudo. Ele diz o que ele quer que seja incluído no laudo. O mesmo cara que supostamente vai me julgar. Você imagina o juiz que vai te julgar dizer o que vai ser incluído dentro do laudo. Fingindo, e eles estavam obstruindo, sabiam o que estavam fazendo, fingindo que era tudo dentro da normalidade. Mas não era. Não é que ele tinha dois chapéus, ele não tem chapéu de perito. Quem tinha era o perito, era o Talhaferro, cujos relatórios não estavam agradando. Ele use a sua criatividade. Não achei nada da Revista Oeste, use a sua criatividade. Ah, não consegui achar nada do Paulo Figueiredo falando de golpe. Pelo simples motivo de que eu nunca defendi golpe. Ah, uma ou duas coisas já podem bastar. É isso, é para isso que você está passando pano, Eliane. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes era do TSE e do STF. O choque não é com isso. Ele na condição de presidente do TSE e, portanto, na condição também de ministro do Supremo. Inclusive, eles frisaram, né, o Supremo e o Alexandre de Moraes, ele não pediu nenhuma investigação a mais, ele não pediu nenhum procedimento a mais. Como não pediu, Eliane? Ele fala, vai atrás, use a sua criatividade, investiga essa revista aqui. Mas ele pediu. E mais, tá aqui agora, pedindo o policial que fazia segurança ou sei lá o quê, pedindo acesso clandestino a banco de dados, sem autorização judicial. O compartilhamento de informações, muitas delas públicas, inclusive, e que são factuais, fatos comprovados. Agora, tudo isso dito, Marcelo, é óbvio que a oposição, o bolsonarismo, já estão usando muito esse episódio todo para fazer uma correlação que é ilegítima, né, entre a Vaza Jato, das conversas do Deltan Dallagnol e... Sabe quem acha legítima? O autor da Vaza Jato, que é o mesmo autor da Vaza Jato do Xandão, da Vaza Toga, como se você preferir. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Esse papel ao qual esses caras se sujeitam na Globo, e é exatamente por isso que não tem um desses que me coloque no ar. É por isso que ninguém queria debater comigo na Jovem Pan. Porque se eu estivesse no ar na Globo News, eu ia virar e falar, Eliane, você não está falando a verdade. Vamos lá, não é isso que está escrito. Não interessa o que os bolsonaristas estão usando, o que não estão usando. E é claro que a analogia
é feita. E está sendo feita não por nós, está sendo feita em todos os grupos de juristas do Brasil. Eu tinha feito na pauta de hoje, a gente ia mostrar várias coisas. A gente ia mostrar a mudança da postura da imprensa. A gente ia mostrar, por exemplo, como que a Folha de São Paulo publicou... Vamos colocar aqui, a Folha de São Paulo publicou um editorial dizendo que a ordem informal fere o devido processo legal. Um editorial de opinião da Folha de São Paulo. O próprio Glenn Greenwald chama atenção nesse editorial sobre uma das coisas que ele considera mais graves nessa história, que foi pouquíssimo chamado a atenção pelas pessoas, que ele coloca aqui, eu não vou conseguir ver, porque agora o negócio do StreamYard está no caminho. Não vou conseguir ver, tô ferrado. Deixa eu ver se eu consigo abrir o tweet aqui. Eu tenho aqui o tweet, vamos lá. Ele diz o seguinte, no editorial: tampouco se disfarçou o incômodo diante de pedidos específicos do ministro que não eram encontrados na rede. A orientação para um destes casos foi recorrer à criatividade. Esse caso é o caso da Revista Oeste. No meu caso, o cara fala, não acho do Paulo Figueiredo. Não, mas o ministro quer dar seu jeito, né? Pega uma ou duas coisas que já devem bastar para derrubar ele. A própria Folha de São Paulo, e vejam que mudança, né? A própria Folha de São Paulo diz que a atuação dos assessores fora do rito abre brecha para nulidade. Não é mais a opinião do Paulo, são juristas ouvidos pela Folha de São Paulo. Claro que abre brecha para nulidade. Vejam, e eu estou aqui mostrando uma mudança de postura completa na imprensa para contrapor ao que a Eliane Cantanhede fez. Mas, reparem, até a Piauí, que era uma das grandes vazadoras com acesso a dados confidenciais do STF, reconhece o problema. Eles dizem, o problema não é bem morais. As mensagens reveladas pela Folha não indicam regularidade do ministro, mas um problema maior, a distorção do desenho institucional das cortes. Eles vão além. O Estadão, nos seus editoriais, nas suas colunas, tem, por exemplo, o do William Vac, onde o William Vac mostra que o episódio envolvendo Alexandre de Moraes vem de longa data, e ele chama atenção para como, aquilo que ele estava falando com a Alan dos Santos no início do programa, como que a população tem uma imagem das cortes hoje politizadas, que as cortes se tornaram politizadas. Ainda no Estadão, o Ricardo Correia, que é o coordenador de política do Estadão, o jornalista coordenador de política, fala: problemas nunca foram as mensagens sobre Moraes, mas o inquérito e todo o poder concedido a ele. Essa mudança, e eu passei por Folha, que é a autora dessas reportagens e editorialmente está se posicionando, o Estadão, que já tinha se posicionado editorialmente contra o Alexandre e agora se tornou consensual. E onde a gente menos espera é que vem determinadas coisas. A Malu Gaspar era muito próxima. Era a jornalista que mais vazava coisas do Alexandre. Hoje eu ouvi dizer que eles não estão em bons termos. E faz sentido, porque ela faz a comparação que a Eliane Cantanhede, do mesmo grupo de imprensa, e que ela diz que a comparação é feita pelos bolsonaristas, e eu não sei se a Malu Gaspar agora, aqui em algum momento, não sei se a Malu Gaspar virou bolsonarista, mas ela diz, a Malu Gaspar diz, vaza-jato de Alexandre de Moraes mostra que não aprendemos nada com a vaza-jato de Moro. Eliane, leia a sua colega de jornal, de grupo de mídia. Mas o mais importante destes todos, para mim, foi o Merval Pereira. E eu digo isso, eu até conheci o Merval Pereira pessoalmente. O Merval Pereira, ele é uma espécie de ombudsman quase dentro do Globo. Ele é uma pessoa muito ouvida para ditar os rumos do jornal. Os rumos editoriais do jornal são muito ditados pelo Merval. E o Merval Pereira
foi muito duro, não só na sua coluna do Globo, no seu editorial do jornal o Globo, ou seja, a posição oficial do jornal, endereçada... não, essa não é do Merval, acho que essa é o editorial. Deixa eu abrir aqui. Não, perdão. Vou chegar no Merval Pereira. Essa é a postura editorial do jornal o Globo. Mensagens de assessores de Moraes são embaraços ao Supremo Tribunal Federal. Episódio desperta, no mínimo, controvérsia jurídica e impõe resgate do ambiente de normalidade. E a reportagem começa elogiando o Alexandre. Para muitos, elas sugerem que os ritos jurídicos foram atropelados ao longo de investigações para debelar a disseminação de desinformação durante o período eleitoral. Ressaltam que, em alguns, os próprios assessores manifestaram constrangimento diante dos atalhos na troca das informações entre TSE e STF, onde Moraes também comandava o inquérito da desinformação. O Globo admite a ilegalidade dos assuntos, mas diz que talvez tenha sido necessário para combater as fake news. Vejam, o jornal O Globo começa a criticar o Alexandre no seu editorial. E eu estava falando da importância do Merval Pereira, porque, de fato, tem a coluna do Merval, mas também tem o vídeo do Merval Pereira na Globo News, em plena Globo News, com os seus colegas, mostrando que a Eliane Cantanhede está viajando, está doidona, que há mesmo... é o mais forte que dá para se esperar do Merval Pereira. Bota o vídeo aí pra gente, Bruno. Foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam, tá bem claro que não foi uma coisa de improviso, eles devem ter conversado antes ali, uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota. Merval entende de bastidores. O que ele está falando o clima no STF é clima de fedeu. Explicando tudo do ponto de vista dele. E era uma coisa que, se não houvesse margem para a discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que, no final, há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Barroso também, porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato, certamente, com base em advogados. Como em todo caso, há sempre quem está de um lado e quem está do outro. Quem tem uma interpretação assim ou assado. Eles trataram o caso como se fosse mais uma fake news, mais uma mentira da imprensa. O que é evidente que ia acontecer, e todos nós dissemos isso o tempo inteiro. Eles começaram com o Oswaldo Eustáquio. Ele não é jornalista, está fazendo fake news. Depois foram para o Alan dos Santos. Depois partiram para o Paulo Figueiredo e para o Rodrigo Constantino. E eles depois o próprio Monark. E eles a linha vai sendo cada vez mais próxima do mainstream. E no momento onde a Folha de São Paulo publica isso, a imprensa agora está numa situação muito difícil, porque eles são todos colegas. E se dá para chamar que a Folha de São Paulo está fazendo fake news, como está dizendo o Merval Pereira, que diz o Alexandre de Moraes, dá para chamar o Globo, dá para chamar qualquer um, que é justamente o que a gente vem dizendo que vai acontecer o tempo inteiro. Se o Alexandre de Moraes pode dizer que o Rodrigo Constantino, que trabalhou em todos os veículos de imprensa, é pseudo-jornalista, ele pode dizer que qualquer um é pseudo-jornalista. Ora, o Glenn Greenwald não é jornalista, ele é advogado. Tem Pulitzer, por um acaso, mas pseudo-jornalista. O William Bonner, né? Fez faculdade de publicidade. O Boechat nunca estudou jornalismo. Não é o diploma, né? No Brasil, o entendimento é que você pode ser jornalista sem diploma, assim como aqui nos Estados Unidos. Assim como os grandes jornalistas nunca eram formados em jornalismo, né? Eu, por um acaso, fui para a faculdade de jornalismo, mas
Não deveria. Acho que desaprendi mais coisa do que aprendi. Isso não é correto, não foi o que aconteceu. Sim. Como eu fiz a pergunta Sim, ao André... advogado, Roberto Dias, se os dois assessores do ministro, em várias ocasiões, expressaram o temor de serem descobertos, e que ficava muito escancarada a atitude, e vamos inventar um e-mail para dizer que alguém fez essa denúncia e não nós, é claro que aí tem alguma coisa, não é uma invenção de ninguém. E aí vocês reparem como... Olhem a mudança. Eu quero que vocês... Porque às vezes a gente acha, meu Deus, o establishment já está protegendo, tem a Eliane Cantanhede, a Globo está passando pano, o Augusto, não sei lá das quantas, Botelho, né, não sei o quê. Claro que tem gente passando pano. O genial dessa estratégia, e eu sei de algumas coisas que vão vir por aí, o genial dessa estratégia de liberando a conta-gota é que a cada semana, a cada 2 dias, a cada 1 dia, né, essas reportagens começaram a ser publicadas na terça, parece que estão rodando há semanas, dominaram o discurso, o debate público. A cada momento vem uma coisa nova. E a cada momento, esses passadores de pano têm que se afundar mais. E eu dou um recado para eles. Se preparem porque vem mais. Vocês estão cavando e entrando num fundo de poço do qual vocês não vão conseguir sair. Não há mais saída. O suicídio moral tem que ser de vocês, se continuarem passando pano, vai ser completo. Até que alguns, no meio do caminho, vão largando, vão saindo. O Merval começou a sair fora. A Andréa Sadi começou a sair fora. A Eliane Cantanhede ainda está no barco. Mas eles, aos poucos, vão abandonando. E eu quero que você em casa, principalmente você que é derrotado, você que é o cara do não vai adiantar nada, eu sou cético, eu sou fodão, eu publico o comentário no chat do Paulo e no Twitter dizendo vai dar em pizza, porque eu me sinto foda falando isso. Eu digo para você, como é que as coisas estavam no início do ano? Há meros 4 meses, Bolsonaro convocou uma manifestação para a Avenida Paulista. Há relatos, né, de que ele estava cogitando ficar lá na Embaixada da Hungria, morrendo de medo de ser preso. Hoje, naquele momento, o Moraes contava com apoio unânime da imprensa. Você não viu uma vírgula contra ele. Estou falando de março, fevereiro, talvez. Estamos em agosto. Olhem como o cenário mudou. Olha como as coisas mudaram. Isso é fruto de trabalho. Não é fruto de ninguém que nem você que estava sentado e falando assim, não vai dar nada, o Brasil acabou. E eu não digo que o Brasil vai virar a Suíça, não. Eu falo sempre que meus objetivos são muito modestos. São recuperar o nível de liberdade de expressão que a gente tinha em 2018. Um objetivo modesto. Mas vejam a mudança, reparem a mudança, reparem o vento da mudança, a OAB se manifestando. A OAB que passou pano para tudo que o Moraes fez. A Folha de São Paulo hoje é totalmente não grata ao Alexandre. A Folha de São Paulo. O Brasil inteiro está discutindo os abusos do Alexandre de Moraes. E eu falei para vocês, em 2023, que eu tinha 2 coisas que antes da gente resolver o problema, a gente precisava ter consciência do problema. Consciência internacionalmente e consciência nacionalmente. E vejam os avanços que nós fizemos nessas áreas. Eu gosto de pensar em ter um papel pequeno de contribuição nessa história. Eu espero que Deus pense que eu tenho um pequeno papel de contribuição nessa história. Mas eu não posso deixar de dizer que essa foi uma semana muito boa. Muito boa. Eu não sou o único que sabia a respeito do que vinha, não, tá? Alguns acham que
tem uma coisa mágica de eu saber, etc, etc. A diferença é só que eu faço o meu trabalho jornalístico bonitinho. Bruno, você consegue retomar o vídeo da Eliane Cantanhede no ponto que ele estava? Ou você já tirou ele da pauta? Acho que ele está aqui ainda com a gente. Agora, tudo isso dito, Marcelo, eu vou avançar. Óbvio que a oposição, o bolsonarismo, eu vou avançar um pouquinho. Esse ponto enfim, entre eles ali na Lava Jato, e agora esses áudios que estão circulando. Duas informações só para concluir. Presta atenção agora. Que havia esses áudios, já circulava em Brasília e em São Paulo há pelo menos 3 meses. Eliane, peraí, pega. Quer dizer que você, como jornalista, Eliane Cantanhede, já sabia da existência desses áudios e você não achou que valia a pena ir atrás, descobrir e publicar? Quer dizer que a Globo estava cobertando os áudios das violações do gabinete clandestino do Alexandre de Moraes? Você está admitindo isso em plena Globo News ou é impressão minha? Vocês no chat podem dizer melhor que eu. Porque isso é verdade. Isso é verdade. E por que o Glenn foi o único que teve coragem? Será que foi medo? Será que foi acobertamento? Por que o Glenn teve coragem de publicar esses áudios? Esses diálogos? Essas reportagens? E aí ela entra no segundo ponto. Primeiro, a existência dos áudios. Segundo, qual é o temor agora, nesse momento? É que os áudios que envolvem o principal assessor do Alexandre de Moraes, um juiz do gabinete dele no Supremo, enfim, esses áudios são longos, longuíssimos, e tem mais. Ninguém sabe ainda o que eles contêm. Isso veio à tona. Mas o temor no Supremo é que haja mais coisa esse assessor, esse juiz que é assessor do Alexandre de Moraes, que haja mais coisa, que ele tenha falado mais coisa, ouvido mais coisa, então está todo mundo com um pé atrás. Tá todo mundo com o cu na mão. É isso que tá. Não é? Ninguém tá com o pé atrás. Tá todo mundo com o cu na mão. E eu vou te dar um spoiler. Tem mais coisa. E a gente vai ter, como eu antecipei na terça-feira, antes disso tudo acontecer, nós teremos dias muito movimentados na política brasileira. Nada disso vai funcionar sem o povo na rua. Isso é muito importante. No dia de 7 de setembro, o povo vai voltar à Avenida Paulista. A gente vai continuar aqui dando informações. Eu espero muito que o presidente Bolsonaro saia das catacumbas que ele está lá, não sei onde é que ele está, mas eu espero que ele, inclusive, endosse pela primeira vez essas novas manifestações. O que está faltando é manifestação popular. Se não botar o povo na rua agora... Boa, Bruno! Isso é coisa da Sueli, hein? Isso é coisa Sueli. Tá aqui, ó. 7/9, fora Moraes. Tem, inclusive, se você quiser organizar um ato na sua cidade, dia 7/9 é a grande manifestação para tirar essa porra desse Alexandre de Moraes do poder, para acabar com as ilegalidades dele. Se não for para as ruas agora, não adianta você ir mais. Tudo que dava para a gente fazer, a gente está fazendo. Esquece derrotismo. Esquece se Bolsonaro vai ou não vai, não sei o quê. Você tem que ir. É você que manda no Bolsonaro, por você que é o eleitor. Quem manda no político é o povo, não é o povo que manda no político. E eu espero, torço. Vou, inclusive, mandar mensagem aqui para ele, cobrando. Tenho esperança. Acho até que ele vai fazer, tá? Se você me perguntar, eu acho que vai. Mas, independente disso, você deve ir às ruas no 7 de setembro.